você que é sinal de prestígio ao nosso OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Depois de um longo período na história da humanidade, em que o transporte era realizado através de tração humana e animal, com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, surgiram os veículos automotores. A motocicleta, inventada em 1869, segundo a história, há décadas vem sendo utilizada para o desempenho das atividades de motoboy. Profissão essa que surgiu da necessidade de transporte rápido de pequenas encomendas e correspondências, driblando o trânsito saturado das grandes metrópoles. E para falar sobre a Lei 12.009 de 99, que regulamenta o exercício das atividades de mototaxistas e motoboy, recebemos em nosso programa hoje o Dr. João Carmelo Alonso. Dr. João Carmelo Alonso é advogado militante, mestre em Direito, professor em tempo integral da Universidade Metodista de Piracicaba, coordenador do curso de pós-graduação a título de especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, atuou como advogado na Procuradoria Municipal na área do Direito do Trabalho no período de 2006 a 2008, é diretor jurídico do Esporte Clube 15 de Novembro e autor de vários artigos jurídicos. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Fique à vontade. Doutor Ednilton, prazer. Muito obrigado pelo convite. Receber um convite desse não tem como negar. Eu estou muito à vontade, principalmente para falar aqui do tema jurídico, na casa do advogado, uma extensão magnífica desse trabalho que a OAB vem realizando aqui em Piracicaba, na sua pessoa. Então me sinto muito à vontade aqui, pode ficar tranquilo que nós vamos hoje discutir bastante a questão da Lei 12.009 de 99. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da profissão de mototaxista e motoboy, né? E qual a diferença entre uma e outra profissão e como se dá a relação de trabalho entre este operário, né, o mototaxista ou o motoboy, e o tomador do seu serviço, ou seja, o empregador. Tá. Eu acho que hoje, dentro do contexto, né, no mercado, não tem uma empresa ou indivíduo que não utilizou e não utiliza o serviço do motoboy. Então nós temos situações bastante distintas e para fazermos essa ligação entre o mototaxista e o motoboy, a lei hoje atual fez uma diferenciação e colocou alguns requisitos para que possa realmente regulamentar a profissão. O motoboy autônomo é o que nós já conhecemos, utilizamos os serviços, nós fazemos ligações para as empresas, farmácias, pizzarias que realmente utilizam desse serviço dos motoboys autônomos. Então esse já é o conhecido no contexto nosso, dentro do nosso âmbito, do nosso convívio social. E o mototáxi, que realmente ele vem aí regulamentado pela lei, agora a partir de agosto, todos terão que ter aí os requisitos exigidos, maior de 21 anos, 2 anos no mínimo pela carteira de motorista, o seu veículo tem que realmente estar aí dentro das condições de veículo de aluguel, que é a placa vermelha, a motocicleta com todas as regulamentações, normas do CONTRAN. Então esse hoje é o mototaxista, que é reconhecido pela lei, que é a profissão do futuro, digamos assim, que veio regulamentar essa situação. Então hoje nós temos aí o mototaxista, regulamentado pela lei, e o motoboy autônomo, que é o que nós utilizamos. Então, as empresas que utilizam os serviços do mototaxista, muitas vezes buscam empresas especializadas, como cooperativa, ou empresas do ramo. E aqui em Piracicaba nós temos algumas empresas que já utilizam desses setores, dessa situação jurídica, né? Então, as empresas solicitam o serviço do mototaxista através dessas empresas especializadas e cooperativas. Então nós temos aí hoje uma grande diferença a partir de agosto, com a nova regulamentação, entrando a lei no mercado de trabalho, no âmbito jurídico, e isso vai fazer com que a categoria fique bem nítida
estabelecendo aí a diferença entre o mototaxista e o motoboy. O motoboy nada impede também o autônomo de estar dentro dos requisitos da lei, desde que ele preencha realmente os requisitos, porque ele tem que necessariamente o seu meio de locomoção, né, de transporte, está adequado. Se não estiver adequado, é evidente que não vai possuir os requisitos necessários. Muito bem, doutor Alonso. Em Florianópolis, tem um projeto de lei que extingue o exercício da profissão de motoboy. O que o senhor acha disso? O senhor acha que, sancionada a lei, seria positivo no sentido de diminuir a quantidade de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, né? Ou é irreversível o exercício da profissão perante a demanda do mercado? Bom, doutor Newton, uma pergunta bastante complexa, que nós entramos no âmbito do direito constitucional, ou seja, ir e vir, o direito do exercício da profissão. Acredito que, se realmente essa lei for sancionada, acarretará prejuízos de ordem pública para a categoria. Nós não podemos impedir que o cidadão tenha o exercício da sua profissão sancionada através de uma lei a qual os legisladores não permitem ou não aceitam a profissão do motoboy. Será que eles nunca utilizaram? É uma pergunta que realmente deve ser feita a eles, né? Agora, outra pergunta que eu faço, será que o Estado, né, vai oferecer mercado de trabalho para todos os motoboys? Pelo menos no estado, ali na cidade, toda a situação ali de Florianópolis, como é que nós vamos fazer com todo mundo? Não é? Eu acho que nesse sentido você vai criar problemas jurídicos, problemas financeiros, problemas de ordem social. Então acredito que não é esse o problema. Acho que precisamos começar a pensar, né, agir nós da área do direito, ou então os nossos legisladores, a necessidade de adequar as leis, adequar a legislação. Realmente ela vai vir aí dia 4 de agosto, ela tem a sua aplicação imediata. Precisamos melhorar. É isso que há necessidade de algumas leis, no meu ponto de vista, eu vejo que nós temos que melhorar esses aspectos. Nós não podemos deixar que algumas situações causam impedimentos, transtornos à população. E o Estado mencionar esse tipo de situação, proibir, regulamentar a lei da profissão do motoboy, eu não vejo esse aspecto como bom. Por outro lado, aqui em Piracicaba, nós tivemos o último censo, hoje eu creio que Piracicaba deva estar atingindo 500 mil habitantes. O último censo, 300 mil veículos. Então a tendência é aumentar a quantidade de veículos e aí você não faz a distinção se é carro ou motocicleta, não, ele aumenta de uma forma geral. Então eu acredito que na minha situação, na minha ótica, não é a melhor opção. Não é a melhor opção, porque nós vamos criar conflito com o direito constitucional. Então, independentemente dele ter ou não uma profissão, se ele escolheu se é certo ou não, mas para ele naquele momento realmente era certo. Muito bem, doutor Alonso, embora o senhor já tenha dito alguns requisitos da Lei 12.009, né, que regulamenta o exercício das atividades de mototaxista e motoboy, o que mais diz a lei a respeito aí da regulamentação? Bom, a lei ela menciona que ele deve ter no mínimo 21 anos de idade, possuir habilitação na categoria A para motociclista há pelo menos 2 anos, obrigatoriedade de cursos especializados para profissionais que trabalham como motofreitistas e motoboys ou mototaxistas, registro como veículo da categoria de aluguel, as placas vermelhas, instalação de protetor de pernas, que é o mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Instalação de aparador de linha, que é a antena corta-pipa, que hoje é muito perigoso, muito problemático demais aí para os motoboys, digamos assim, também dentro dos termos da regulamentação do CONTRAN. A inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e os equipamentos de segurança. A instalação ou incorporação de dispositivos para o transporte legal de carga, né, que também deve estar de acordo com a regulamentação
do CONTRAN. Então são esses os requisitos que todos aí devem realmente estar aí preenchidos nas condições de mototaxistas e os motoboys também. Muito bem. E as medidas determinadas pela lei deverão ser cumpridas a partir de quando? A partir de 4 de agosto. A partir de 4 de agosto, todos que estiverem na profissão de motoboys, caso tenham interesse realmente de fazer aí parte dessa situação legal, né, devem cumprir as exigências de utilização dos equipamentos de proteção, possuir curso especializado, as placas de identificação de carro de aluguel, o seu veículo realmente dentro das características, das especificações do CONTRAN, e isso realmente deve ser levado a sério para todos os motoboys, os mototaxistas que realmente queiram fazer parte legal da lei. Com a Lei 12.009 de 99, o que poderá ser transportado e o que não poderá ser transportado pelo mototáxi? Bom, são duas situações, né, de carga, vamos dizer assim, nesse sentido. Uma são os produtos que ele tem, que pode utilizar, que pode carregar a respeito do peso. Então, se ele tiver um objeto para carregar, ele tem que ser compatível com a carga, com o peso da sua motocicleta. E o mais usual é o transporte de pessoas. Então, ou o objeto ou o transporte de pessoas. O restante, ele não pode fazer numa situação acima disso. Não pode carregar 3 pessoas, transportar 3 pessoas, carregar produtos que a motocicleta não vai aguentar, ele mesmo não aguentar, e com certeza é punido pela fiscalização de trânsito. Transportando cargas, né, fora da lei, o que acarretará ao mototáxi ou ao motoboy? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, hoje recebendo o Dr. João Carmelo Alonso, que é advogado, mestre em Direito, professor em tempo integral da Unimep, Universidade Metodista em Piracicaba, falando a respeito da Lei 12.009 de 99, que regulamenta o exercício das atividades de mototáxi e motoboy. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: Dr. Alonso, transportando cargas incompatíveis com a lei, o que acarretará ao motoboy ou mototaxista? Bom, se eles estiverem em desacordo com a legislação, acarretará a multa pela situação incompatível, né, com relação ao transporte, e muitas vezes também a suspensão da habilitação. Então essas duas situações nós vamos ser aplicadas na norma de trânsito, na legislação de trânsito. Ele tem a suspensão e a multa, essas duas penalidades que ele pode acontecer se realmente ele estiver infringindo a lei. A lei impõe idade mínima de 21 anos para o exercício da profissão de mototaxista ou motoboy, enquanto que normalmente aos 18 anos as pessoas já tiram sua habilitação. Tá? O senhor acha que esses 3 anos
vão influenciar em questão de maturidade profissional ou apenas irão cercear o direito de jovens ingressarem ao mercado de trabalho? Eu até brinco em sala de aula que nós, no ordenamento jurídico, no meio jurídico, nós fazemos aí uma parafernália de idade. Por quê? Se nós observarmos a idade mínima para a pessoa, habilitação, 18 anos. Na área penal, 18 anos. No direito eleitoral, optativo, 16 anos. Pela Constituição, menor aprendiz, e agora a CLT também, reformando aí uma parte, dos 14 aos 24 anos. E mais agora, a atual legislação da norma de trânsito, a idade mínima de 21. Penso que o legislador quis dar uma maior seguridade na situação. Por quê? A pessoa com 18 anos, evidente, ele não tem o tempo suficiente ou a própria segurança num veículo. Se nós observarmos 18, 21 anos, 3 anos é um lapso bastante tranquilo e responsável se nós analisarmos dentro da legislação de trânsito. Porém, também não podemos dizer o contrário, que a pessoa com 21 anos ela é um pouquinho mais responsável com a pessoa de 18 anos. Não. Se nós analisarmos de uma forma geral, né, de uma situação bastante categórica, simples, objetiva, nós vamos observar que tanto a pessoa com 18 quanto 21 anos estão no mesmo nível. Né? Isso não quer dizer que a pessoa com 21 anos tem a sua capacidade maior com 21, mas eu penso que o legislador aí quis realmente dar uma segurança, colocar um ponto em relação a esse tipo de situação e proteger também a pessoa que vai utilizar, que necessita do serviço de mototaxista. Bem como a população também. Bem como a população, para ficar um pouco mais tranquilo, mas que nós temos sim uma certa dificuldade na nossa área jurídica para fazer uns discernimentos de idades, nós temos. Então, aí, como citei exemplo, direito penal, uma idade, direito trabalhista, outra idade, menor aprendiz, outra idade, para o direito eleitoral, outra idade, o ECA tem outra idade, e o único que não tem idade, que hoje, né, o mercado colocou algumas questões impeditivas, são estagiários, né? Os estagiários não têm idade, você pode contratar estagiário aí, desde que ele realmente tenha a sua capacidade pela lei nova do estágio, não tem problema, mas nós temos aí dentro de uma situação do ordenamento um contexto geral de várias idades. E o que constitui infração à lei 12.009 de 99? A infração realmente pelo motoboy ou mototaxista, a infração constituída é ele não estar dentro dos requisitos exigidos pela lei que vai entrar em vigor a partir do dia 4 de agosto. Por exemplo, ele não pode ser considerado um mototaxista regulamentado se o seu meio de locomoção, sua ferramenta de trabalho não estiver dentro das normas. Ele pode até ter 21 anos de idade, 2 anos de habilitação, porém, se o veículo dele não tiver placa vermelha, não estiver todos os requisitos de equipamentos de segurança regulamentados pela norma do CONTRAN, então, dentro desse contexto, se realmente o veículo dele não estiver nessa toda a abordagem que a lei menciona, ele não pode circular com o veículo, mesmo ele tendo 21 anos, 2 anos de habilitação, porém ele tem esse impedimento para circular com o veículo. Doutor Alonso, vamos falar um pouquinho a respeito da responsabilidade civil. Quem é ou quem são os responsáveis no caso de acidentes de trânsito envolvendo motoboys ou mototaxistas no desempenho de suas funções? Bom, se ele estiver registrado, né, nada mais coerente, né, da situação jurídica, se ele estiver registrado, a empresa que realmente registrou. Então, ele vai ter a segurança da área do direito do trabalho e possivelmente da área previdenciária. Com relação aos mototaxistas ou motoboys que não estiverem registrados, a responsabilidade civil
em decorrência do Código Civil e da Lei de Trânsito. Então, possivelmente, terá que se apurar de quem que foi a responsabilidade, quem que foi o causador do dano, para que ele possa futuramente entrar com uma ação indenizatória, dano material, lucro cessante, e algumas jurisprudências já destacam aí em relação ao dano moral. E nesse caso, a prova em si, ele precisa ficar bastante específica na situação, caso contrário, não terá sucesso nenhum. Muito bem. E quando se configura vínculo empregatício entre o mototaxista ou motoboy e a empresa ou pessoa física contratante? Bom, a partir do momento que as partes se encaixarem no artigo 2º e artigo 3º da CLT. Se realmente ficar subordinado, né, ficar configurado a situação jurídica do artigo 3º, com certeza o motoboy ou o mototaxista terá o vínculo declarado pela Justiça do Trabalho. Se for, principalmente se houver uma prestação de serviço diária, natureza não eventual, tendo de segunda a sexta essa utilização da mão de obra do mototaxista ou motoboy, com certeza haverá o vínculo empregatício aí entre as partes. Doutor Alonso, gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos telespectadores, tá, se devido aos motoboys ficarem expostos às intempéries como chuva, sol, poeira, né, muitas vezes sol escaldante, né, frio, né, se tem direito ao adicional de insalubridade. Doutor Edenilton, a profissão, né, vamos fazer um comparativo com a profissão dos trabalhadores no correio. Eles estão expostos à chuva, sol, poeira, frio, né? Então, a mesma situação dos mototaxistas, podemos considerar dos carteiros. Se o empregador, nesse caso, os funcionários realmente que exercem essa profissão, o empregador não entregar os equipamentos adequados, capa, bota, luva, capacete, joelheira, cotoveleira, para que ele possa realmente reunir condições de fazer os meios de transporte, com certeza terá um adicional de insalubridade. No entanto, isso é apenas para os funcionários mototaxistas registrados. Os demais, evidente, não tem como, estão expostos a esses riscos todos aí, que é o risco da profissão. Muito bem, doutor Alonso, e chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua brilhante participação aqui no OAB na TV. Espero que o senhor volte em novas oportunidades. Doutor Edenilton, eu que agradeço a oportunidade, me senti aqui muito à vontade, estou muito à vontade na casa nossa, na casa do advogado, na OAB na TV, que é uma extensão da casa do advogado. Agradeço muito o convite e espero contar com os novos convites e com certeza estou à disposição da OAB e também de vocês todos aqui para respondermos na área jurídica. Muito bem. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você, telespectador, que esteve até agora conosco e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnaTV_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação,
e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia.